Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo espírita, nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos, né, todos e todas. Estamos aqui para mais uma edição nessa sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Não se esqueça, deixe seu like, né, na nossa página do YouTube e também acompanhe, né, nosso material aí nas redes sociais. Boa noite, Cláudio. Boa noite, meu irmão. Como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje um programa diferente e especial, não deixa de ser. Todos os nossos Sem programas dúvida. são especiais, mas Diferente, hoje. né? Inclusive, né? Oi? Diferente do nosso formato, Hoje é diferente, né? A gente formato, vai. né? Exatamente. Hoje a É, gente isso é estamos. bacana. A gente É, vai mudando e vai adaptando e vai ficando legal. pois é. E- Eu quero dar o meu boa noite a todos, especialmente ao nosso entrevistado, Valdemir. E quero começar dizendo duas coisas. Uma que eu sempre digo é que nada do que nós dissemos aqui vocês devem tomar como um ensinamento. Nós estamos apenas batendo papo, é algo descontraído, né? E a Exato. intenção aqui é essa mesmo, é trocar ideias. Então fiquem à vontade para perguntar, para opinar, enfim. E a Pois outra é. é a minha Ah, leitura, né? Que eu sempre faço uma leiturazinha inicial. Eu gostaria de começar dizendo uma leitura do Novo Testamento, de Mateus 20, ah. que diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso foi o Cristo que disse. E embalados por esse clima, né, dessa fala magnífica, nós vamos dar o pontapé inicial do nosso bate-papo de hoje. Apresentando o nosso entrevistado, né? O que é cirurgião, dentista aposentado, servidor da Assembleia Legislativa da Paraíba, aposentado, poeta, viu? E médium espírita. Seja bem-vindo, seu Valdemir Mendes. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a vocês pela atenção e me chamarem para participar dessa reunião, porque ela tem um objetivo de esclarecimento, como o Cláudio bem falou. De esclarecimento, de esclarecer algumas coisas que todos nós temos dúvida em relação à espiritualidade humana. Boa noite, Maravilha. Hermes. Boa noite, Boa Cláudio noite. Mendes. Boa noite a Ô, todos os participantes desse chat. ô, seu Valdemir, como é que foi o seu contato com o espiritismo? O senhor vem de família espírita? Na verdade, eu não venho de família espírita, apesar de que minha mãe tinha algumas coisas relacionadas com o espiritismo, mas naquela época tudo era proibido em relação ao espiritismo, né? Inclusive, eu vivi esse período de proibição total, que não se podia nem falar. O menino falasse que tinha visto ou ouvido alguma coisa, ou sentido alguma coisa no sentido de espiritualidade ou de espiritismo, ele era considerado um louco, né? Isso não faz muito tempo, isso faz pouco tempo. Apesar de que os ensinamentos de Kardec e demais companheiros que estão no outro plano vinha sendo batalhado há muito tempo para ser implantado nas mentes das pessoas. No período em que eu vivi, no período da minha juventude, isso era proibido. Eu não conseguia exacerbar nada do que viesse a mim, que chegasse a mim, porque tudo que eu dizia a alguém ou para alguém, eu era considerado um louco, porque ou então estava tendo alucinações, coisas desse tipo. Então, minha família é toda católica. Depois que eu comecei a me entender de gente, né, que eu comecei a crescer, né, crescer em termos físicos, né?
eu fiz minhas opções, né? Através de estudos, eu passei mais de 10 anos frequentando casas espíritas, templos espíritas, com o objetivo de conhecer realmente o papel da verdade dentro da espiritualidade humana. Né? Ô, seu Valdemir, só voltando um pouquinho aí, o senhor disse que dentro da sua infância o senhor via espíritos, era isso? Relatava isso para sua mãe? Na verdade é o seguinte, eu era atormentado por vultos. Atormentado por vultos. O senhor tinha quantos anos? Mais ou menos? A partir dos 5 anos de idade eu já tinha esse tipo de coisa me acompanhando. Era como se fosse aquilo que eu não aceitava, mas ele insistia, né? Não me deixavam dormir, descobria-me em cima da cama quando eu estava dormindo. Quando eu olhava, não via ninguém. Dormia com a luz acesa, com medo de ver essas coisas, entendeu? Mas esses fenômenos desapareceram com o tempo ou eles continuaram depois que você completou uns 10 anos? Não, muito pelo contrário. Esses fenômenos eu venho carregando a vida inteira, né? Certo. Durante a minha vida inteira eu venho carregando, né? Mesmo depois que eu tomei consciência de alguma coisa, que eu fiz alguns cursos a respeito da espiritualidade humana, isso veio melhorar o meu entendimento em relação a essas coisas que eu sentia, que eu via, né? Porque eu mesmo achava que eu era um louco. Não dizia para ninguém, mas eu achava que eu tinha uma espécie de obsessão, eu pensava que era loucura minha, era fantasia da minha cabeça, coisas que eu inventava, né? E essas coisas que eu inventava, ela se materializava de uma certa forma quando eu estava dormindo, ou quando eu estava sozinho nos lugares. Depois, posteriormente, é que eu vim, através dos estudos de alguma coisa, é que eu vim a entender que não era nada disso, não era loucura, não era fantasia da minha cabeça. Você vê, né? A importância do esclarecimento do espírito. Não é de ter todas as oportunidades que eu tenho de vê-los, né? Pessoal que já está no outro plano, né? De conversar até, né? A verdade é essa. Para alguns, eu sou até tido como um alucinador, sou uma pessoa que vive alucinado. Eu não penso dessa forma porque, de uma certa maneira, eu aprendi o beabá na cartilha de ABC do Espiritismo, que essas entidades existem, né? O perispírito do ser humano, eles, quando o ser humano desencarna, eles ficam em forma de uma energia, e essa energia se manifesta como se fosse o corpo real dessa pessoa, né? Então, eu tive várias oportunidades, não foi uma só, durante o meu período vital, que eu já gastei um bocado de janeiro, né? Já estou com 75 anos de idade, e isso tem me acompanhando, e isso é uma constante na minha vida. Aliás, de uma certa forma, eu acho muito benéfica, porque essas coisas me acontecem como forma de aviso, muitas vezes como forma de aviso de alguma coisa mal que vai acontecer comigo, com minha família. É uma forma de eu me prevenir contra esse tipo de ação ou reação que eu possa ter diante de uma entidade espiritual dessa. Como eu dizia, né? A importância do esclarecimento, Hermes, foi Valdemir e demais. Porque o indivíduo nascido numa década passada tem toda uma repressão sem dúvida natural, né? Hoje ainda existe uma certa repressão, um certo preconceito, uma confusão de conceitos, uma confusão de conceitos religiosos, não é mesmo? Aí imagine a pessoa há 40, 50, 60 anos atrás, com essa carga de mediunidade aflorando, não é? E esse exemplo a gente tem em grandes médiuns como o Chico Xavier, como o próprio Divaldo, né? Divaldo, quando a irmã dele morreu, a irmã suicidou-se, a mãe foi ao padre, a mãe era católica, eles todos foram ao padre. E o padre começou a acolher. Quando a mãe disse que ela havia se suicidado, aí o padre ficou estático e disse: minha senhora, mas a sua filha foi para o inferno. Aí a mãe imediatamente disse: esse Deus que o senhor está se referindo, que mandou a minha filha para o inferno, não é o Deus que eu conheço. E se retirou da igreja.
Então, naquela época, o próprio Divaldo já via essas coisas, já tinha esses contatos. Tinha, inclusive, um médico particular dele que o desenganou. E o pai dele, né? O pai de Divaldo, que não acreditava, inclusive batia nele quando ele referia que tinha visto algum espírito. Batia. É verdade. Aí uma vez ele foi bater em Divaldo, aí Divaldo disse: papai, ao seu lado está meu avô dizendo isso, 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 o pai dele. Aí o velho parou, aí nunca mais bateu nele porque ele via mortos. Mas começou a ameaçá-lo de bater se ele não visse. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Você não está vendo meu pai? Veja meu pai, senão eu lhe bato. Engraçado. Querendo informação. Então tem repressão de todo lado, não tem jeito não, né? Todo lado. Na verdade, eu quero pegar um gancho aí da pergunta do Emerson. Pois não. Aí perguntar. Aí quando o senhor se percebeu nessa condição, e mesmo diante de toda essa repressão, que é natural, por causa do momento, né? Do momento histórico e da condição, das circunstâncias, a pessoa nasce numa família católica, aquela pessoa que está ali rezando o texto todos os dias e tal. Mas a gente sabe que os rezadores de textos existem dezenas lá no umbral, inclusive com os textos e tal e tudo. A minha pergunta é como é que o senhor vê, hoje em dia, a aceitação do espiritismo, né, ou da espiritualidade, de uma forma geral, na sua vida e na comunidade, na sociedade como um todo? Eu gosto de falar mais sobre a minha vida, né? Porque aquilo que a gente vive é aquilo que a gente mais sabe, né? Em relação à minha vida, ela tem sido muito benéfica, porque a espiritualidade tem sido muito benéfica pelo fato de me trazer muitas minorias em termos de esclarecimento. Não é que eu quero dizer que a espiritualidade me traga o bem por si só. Ela me traz melhorias para que eu possa discernir o caminho certo e o errado. Isso aí eu tenho como consciência de que a espiritualidade tem me feito um grande bem, né, na minha vida, apesar de que, em relação aos demais, eu ainda sinto muita distância dessas pessoas, porque todos os que convivem comigo, de modo geral, são católicos. E quando eu falo qualquer coisa em espiritismo, é como se eu fosse banido daquela história. Eu não pertencesse àquela igreja, eu não devesse assistir uma missa, não devesse ir a um casamento, coisa mais ou menos desse tipo. Quer dizer, ainda hoje, depois de tantos anos, né, ainda sinto esse tipo de indiferença em relação ao espiritismo, né? É muito difícil você nascer com a missão, porque eu chamo isso de missão, né? Porque eu não pedi para vir assim, eu não queria, de forma nenhuma, não aceitava no início ser assim, não aceitava de forma nenhuma ser dessa maneira, né? Sentir a aproximação da morte de outras pessoas e não poder dizer a ninguém, porque senão me chamavam, diziam que minha boca eu era um amaldiçoado. Isso acontece no meu dia a dia. Eu não visito pacientes terminais. Eu não visito, faz muitos anos que eu deixei de visitá-los. Vou ao velório deles, faço a minha oração e tal. Eu ajo mais ou menos dessa maneira. Mas não visito pacientes terminais, porque é como se eu fosse levar a famosa maré velha da foice, a morte, para ele. Eu não quero isso, essa carga em cima de mim. Também não quero ser taxado por pessoas que não acreditam em nada ou acreditam apenas na religião limitado, feito burro de carroça, né? Naquela história de dogma de fé, não abre um livro para ler nada, não tenta se atualizar das coisas, né? E fica taxando você, seguindo uma Bíblia ao pé da letra, como se ela fosse escrita por Jesus, quando ela foi escrita por pecadores como nós, né? Que temos até, não é nem... Nós temos a obrigação de errar, porque nós nascemos por caminhos já tortuosos, né? O ser humano é impuro, é imperfeito. Então, como é que um homem vai escrever um livro, né? Botar coisas totalmente de incoerentes e querer que eu aceite essa incoerência? São coisas que
não entra. Para mim, as coisas têm que ser realmente ditas e provadas. Por quê? Porque esse é o caminho da verdade, né? De um homem consciente, da pessoa que tem consciência. Porque eu digo que, quando eu vejo alguém que já se foi, que está no outro plano, quando eu entro em contato com essas pessoas, né? São coisas boas que me acontecem, acontece ao meu ser. Não é para o meu ser, acontece ao meu ser. É uma forma de troca energética que existe entre esse perispírito e o meu perispírito, que me reforça de uma maneira que faz com que eu atravesse os problemas vitais de uma maneira mais consciente, mais contente, talvez até contente. Eu tenho sido muito machucado pela vida, principalmente nesses últimos anos, e eu tive várias cirurgias. Do ano passado para cá, eu me submeti a 6 cirurgias, 6 grandes cirurgias, e costumo dizer, é jogando os pedaços fora e continuando vivendo. Porque a vida é assim. Já dizia o Cristo, aquele olho que lhe prejudica, arranca e joga fora, né? Vou fazer o quê? Vou ficar com o olho podre aqui, acabando comigo? Não vou. Então eu penso dessa maneira. O caminho que a gente tem que seguir, ou que deve seguir, é da nossa consciência. Pois não, pode falar. Seu Valdemir, já temos várias perguntas aqui. A Egiane Maria está perguntando quais os tipos de mediunidade que o senhor tem. Na verdade, Egiane, minha querida sobrinha, na verdade, eu tenho a visão, né? Eu sou médium virtual. Eu tenho, tenho a sensibilidade de sentir quando alguém se aproxima de mim, alguém eu falo de outro plano, e tenho a audição altamente aguçada no sentido de conversar com essas pessoas, não é? E entender, porque tem pessoas que falam outros idiomas, são idiomas totalmente diversos, não são pessoas daqui, nem da nossa região, pessoas que já se foram e de outras regiões, eles falam na língua dele e alguma coisa funciona dentro de mim como um tradutor para que eu entenda. Eu acho que essa energia é benéfica por isso. Interessante. Interessante, não é isso? Muito, muito. É a linguagem universal, né? Pergunta da Edilma Alves: quando foi exatamente que o senhor descobriu que as visões não eram loucuras da sua cabeça? E se eu te falar aí, Edilma, que eu fui a vários psicólogos e psiquiatras. Eu fui a vários psicólogos e psiquiatras porque eu tinha que me ficar certo, eu tinha que ficar certo se eu era realmente uma pessoa louca, se eu era realmente um alienado, porque eu tinha uma profissão que lidava com a área de saúde. Eu me especializei em uma área de cirurgia de cabeça bucomaxilofacial. E tem um ditado na minha terra que diz: quando a gente quer matar um, atira na cabeça para não estragar o couro. Então, eu tinha a consciência de que eu precisava saber se realmente eu tinha alguma coisa patológica dentro de mim para poder lidar com pessoas, para lidar com vida de pessoas. É tanto que eu passei 28 anos, graças a Deus, na minha profissão, 28 anos de profissão, porque fui turvado, não continuei por conta de um problema do falecimento de uma filha minha, né? E eu parei depois disso aí. 28 anos eu passei na minha profissão, na área só de cirurgia bucomaxilofacial, né? Se eu fosse uma pessoa de olhos gananciosos, como a maioria do pessoal hoje né? Que só vê 2 CR cifrão nos olhos, eu seria um dos homens mais ricos da Paraíba, porque o meu consultório era lotado de pessoas e para conseguir uma vaga tinha que esperar um mês e meio, era assim. Só que eu não trilhei o caminho de ganhar dinheiro em cima da profissão. Eu sempre via a condição do paciente, aquele paciente que chegava a mim, e eu notava que a gente observa pelas vestes, pela maneira da pessoa se portar, que não tinha condição de pagar uma cirurgia aqui naquela época, e hoje mesmo é bastante cara. Cirurgia bucomaxilofacial não é barato, nunca foi e não vai ser.
porque é uma coisa que você está mexendo com a estética facial do indivíduo, com mastigação, com uma série de fatores que são primordiais na vida do ser humano. Então, eu fazia essa cirurgia com o mesmo prazer que eu estivesse ganhando aquele dinheiro, eu fazia gratuitamente. Não cobrava nada, e assim foi sucessivamente 28 anos da minha vida, né? Meu consultório parecia mais a primeira, eu dizia que era a primeira missa no Brasil quando eu chegava. Tinha nego até trepado nas paredes atrás de ser atendido. Por quê? Porque eu era um bom profissional? Não. O caminho não é esse. Eu nunca me envaideci com esse tipo de coisa. Nunca. Jamais. Eu sabia que tinha alguém que me ajudava. A grande verdade é essa. Tinha alguém que me ajudava e eu não tive, nenhum sucesso. Vou aproveitar aí o gancho da fala dele, né? Ele está falando sobre a profissão. A profissão dele é de cirurgião dentista. E eu posso testemunhar, inclusive, que muitas vezes eu vi pessoas sendo atendidas para cirurgias de grande porte, inclusive, pessoas que não tinham condições de arcar com esse valor, com o valor alto, né? E eu sempre vi essas pessoas nunca voltaram do consultório dele. Inclusive pessoas que vinham de Brasília, de outros estados da Bahia. É verdade, é muita gente fora, né? Mas eu quero aproveitar aí, eu gostei da pergunta do Vicente aqui. Bota aí, Emerson, por favor. Pergunta do Vicente, Valdemir. É como o senhor administra as manifestações espirituais na sua vida diária? Como é que você faz essa administração, né? Hoje você já identifica o que é espiritual e o que não é. Aí ele pergunta, consegue identificar o que é positivo e o que é negativo? Já tem essa sensibilidade? Explica aí para a gente. Boa noite, Vicente. Muito obrigado pela pergunta, foi muito oportuna. Porque isso aí é uma das grandes dúvidas que rodeia toda pessoa que tem mediunidade, que aflora a sua mediunidade. Toda pessoa tem essas dúvidas. Na verdade, é o seguinte: conhecer como se conhece um ser humano material, não dá para conhecer. Só que a gente sente a energia, o que a gente sente da espiritualidade é uma energia. Quando essa energia é boa, você se sente bem. Quando essa energia é má, você não se sente bem. Aí está a forma de diferenciar, a forma como eu diferencio. Que aquela entidade chega perto de mim, ou que aquele espírito, ou que aquela alma, como queira chamar, cada um chama como quer, e eu sinto quando aquela pessoa se aproxima de mim e que ela traz uma energia benéfica, a energia curadora, a energia de conforto, né? A energia de amor. Isso eu sinto. A gente sempre diz aqui, né? A gente sempre fala aqui que todos nós temos um pouco de sensibilidade. A questão é identificar. E o que identifica o que é bom e o que é ruim é o que você sente. É exatamente nessa linha que ele está indo aí. Você tem a sensação, você sente um arrepio, né? Mas um arrepio. Se não for algo fisiológico, esse arrepio é espiritual. Aí, junto com esse arrepio, vem alguma sensação? Essa sensação é boa ou é ruim? Né? É através dessa condição que a gente identifica se a proximidade espiritual é boa ou não. É? Seu áudio está desligado. Exatamente. Seu Valdemir, eu queria saber sobre... O senhor falou que trabalhou durante 28 anos e, de repente, teve que parar de trabalhar, perder uma filha. Como foi lidar com essa dor e o senhor, tendo esses atributos da mediunidade, o senhor chegou depois a conversar com ela em espírito ou nunca teve esse contato? Bem, Emerson, a dor da perda de um filho e de uma filha como era minha é imensurável. Não existe palavra no dicionário, eu acho, de qualidade nenhuma que você possa explicar. E, na verdade, essa minha filha me acompanhava porque eu consegui uma ordem judicial para ela ficar trabalhando na clínica comigo, anotando o nome de paciente, essas coisas. Mas ela se interessou e começou a me auxiliar nos meus trabalhos dentro da própria clínica. Eu consegui uma ordem judicial com o objetivo de que ela não tinha idade. Começou aos 14 anos de idade. Né? Aos 14 anos de idade, ela começou a se interessar por isso, fez um curso de auxiliar de dentista
quando ela já estava para completar os 18 anos. Posteriormente, ela fez odontologia, fez a mesma especialidade que eu fiz e nós operávamos juntos. Passamos... existe um fato bem interessante em relação a isso aí. Minha filha passou 12 anos e alguns meses, veja que coisa interessante, 12 anos e alguns meses me acompanhando na minha profissão, era como se fosse o meu outro braço, em tudo. Ela passou a posição de ser... Eu tive, em 1995, eu tive um AVC e fiquei praticamente imobilizado por 9 meses em cima de uma cama. E ela tomou a cruz, que era minha, pôs no ombro, e continuou do mesmo jeito, como se eu tivesse bom trabalhando com ela. Mas veja que coisa interessante. Eu saía de casa dos meus pais, veja o que é a espiritualidade. Eu saí da casa dos meus pais aos 6 anos de idade para ir morar na casa de uma tia em Cajazeira, para estudar. Passei um ano em Cajazeira, aos 7 anos eu vim morar na cidade de Condado, na casa de uma outra tia. Aos 8 anos eu vim para Malta, para a casa do meu padrinho. Quando eu tinha 9 anos e meio, eu ia completar em outubro os 10 anos, 9 anos e meio, eu vim para aqui em junho, eu vim para Casa do Estudante, para morar na Casa do Estudante da Paraíba, para morar com o irmão meu e fazer o exame de admissão ao ginásio. Bem, a Casa do Estudante, ela comportava só alunos adultos, né? Pessoas acima de maioridade, ninguém queria me aceitar. Eu não sei quantas vezes eu cheguei do colégio, encontrei minha malinha de tábua, revestida com papel, lá de fora da casa, no meio da rua, eu colocava para dentro. Eu entrei na Casa do Estudante, como dizem os matutos, como São Pedro entrou no céu. Entrei na marra, fui ficando, e por aí continuei meus estudos. Bem, mas o que eu digo é o seguinte, minha filha passou 12 anos da vida dela me acompanhando. E foi exatamente 12 com 6 são 18 anos para eu atingir minha maioridade, né? Então, eu saí de casa aos 6 anos, faltava 12 para atingir a maioridade. Minha filha passou 12 anos e meses da vida dela me acompanhando. Depois disso, ela foi embora. Simplesmente, Deus a levou com a doença que inexplicável para a época. Ela chegou bem em casa e começou a dor de cabeça. 5 minutos depois, ela estava paralisada do pescoço para baixo. E nós trouxemos para o hospital, ela veio a falecer no 23º dia. Então, isso eu faço essas comparações, que enquanto eu passei 12 anos sem toda a minha família, jogado aqui no meio dos estranhos, eu tive como uma filha que foi, na verdade, era minha mãe por 12 anos, né, como companheira. Depois que completou esse ciclo, ela foi embora. Então, minha vida, eu sempre procurei observar que ela tem sempre uma razão de ser, de começar e findar um assunto. Não deixa os assuntos sem resposta. Era isso que eu queria explicar. Tá certo, pergunta do Bino. Estou vendo. Estou vendo aqui. Oliveira, né? Aldemir, como o senhor lida com o assédio das pessoas atrás desse intercâmbio, né? Desse contato com entes queridos? Mas o senhor sofre esse assédio, assim, as pessoas... Você me fez uma pergunta também, Emerson, eu não respondi. Ah, sim. Ficou sem resposta. Mas eu quero dizer a você que eu já tive contato com minha filha. Você fez essa pergunta, você me perguntou, e eu lembrei-me agora. Eu já tive contato com ela. Lógico que não é um contato como se fosse um contato material, né? Não é um contato como se fosse um contato material. Claro. É um contato totalmente desprovido do amor material. Talvez seja até porque ela não queira demonstrar esse amor, eu não sei, isso são coisas que muitas coisas a gente não consegue explicar. Ela não queira demonstrar esse amor para não me chocar tanto, mas já tive contatos umas 3 ou 4 vezes com ela, através de pessoas e através de perispírito mesmo, de ver a imagem, etc., e conversar, ouvir ela falar no meu ouvido. Isso é a coisa que, se você não estiver preparado para isso, você corre doido, cara. Não é fácil para ninguém isso. Como é a pergunta do companheiro aí? A do Bino.
como eu lido com a sede das pessoas atrás disso intercâmbio. Olha bem, na verdade, do mesmo jeito que a vida material, nós somos assediados por algo ou por alguma coisa, acontece na vida espiritual. Não só pelas entidades de boas energias, né, de boa luz, que nos ajuda, que nos proporcionam o bem, mas por entidades também que trabalham na outra faixa, na faixa escura, onde eles vivem, onde eles estão. Né? Vale salientar uma coisa, é preciso que você faça uma seleção, não em termos de exclusão. Você faça uma seleção de quem você quer ser amigo. Do mesmo jeito, na matéria, faz uma seleção de quem você quer ter como amigo. Você pode fazer essa coisa na vida espiritual. Você tem que fazer uma seleção daquelas pessoas que você tem como amigo e confia nessas pessoas, né? Nem por isso você vai desprezar, nem menosprezar os demais. Não é assim. Basta que você não reze ou não ore pela cartilha dele. Você procure se afastar, que eles vão sentir que você... É a questão da sintonia, né? É a questão de sintonia mesmo, né? É uma questão de sintonia. O termo é esse mesmo, você usou o termo correto. Você tem que sintonizar a energia que lhe faz bem. Aquela que lhe faz mal, você descarta esse tipo de coisa. Pergunta da Egiane. O senhor tem várias aptidões, músico, instrumentista, poeta, escritor. Acha que, além do dom, tem influência da espiritualidade? Tudo na minha vida tem influência da espiritualidade. Tudo. Né? Tudo na minha vida. Eu sou matéria, um pedaço de matéria, carne podre, que qualquer dia a Terra vai destruir. Eu sou a espiritualidade. Valdemir é a espiritualidade. Muito bem. Essa noção a gente perde. Quando está encarnado, a gente acha que a gente é a matéria. Exatamente. A gente aí é por isso que você se sente muitas vezes isolado das pessoas por conta disso. Às vezes eu estou numa festa com muita gente, 200, 300 pessoas, eu me isolo. Vê que coisa estranha. Quando eu deveria estar brincando, dançando, bebendo, eu me isolo. Por quê? Bem-vindo ao clube, hein? Porque aquela energia ali não está sendo benéfica para mim. Aquela energia ali não está sendo benéfica, eu simplesmente saio e me isolo. A melhor maneira que a gente tem que fazer é essa. É sintonizar na rádio que você quer ouvir. Aquelas que você não quer ouvir, deixa de mão. Né? Aquilo que você não pode dar jeito, a gente entrega a Deus. Né? Eu penso assim. Não sei se é o caminho certo, se é o errado, mas eu tenho me dado bem, né? Agindo desta maneira. Bom, está aqui outra pergunta da Edilma. Ao longo do tempo, o senhor fez alguma evocação para ajudar alguém na mesa mediúnica? Minha filha, isso aí é Dilma Alves. Essa foi, se não me engano, essa senhora foi a primeira que apareceu no chat, quando eu abri no YouTube. Eu gostaria de dizer o seguinte. Essas comunicações nem só acontece em relação à minha pessoa. Toda essa energia que me procura, digamos assim, vamos chamar de energia, toda essa energia que me procura, ela tem um objetivo, é de que eu possa fazer algo por alguém. Entendeu? Não é o caminho que me leva a Jesus Cristo, ao Salvador. Não é o caminho direto que me leva. É o caminho por onde eu tenho que fazer alguma coisa para um dia chegar a esse caminho. Alguma coisa por alguém. O espírita é, antes de tudo, um sofredor. Ponha isso na cabeça de vocês. O espírita é, antes de tudo, um sofredor. Você não é senhor nem da sua vontade. Viu? Nem da sua vontade. Você é senhor da sua vontade. Né? Você tem que fazer as coisas de acordo com a sua maestria, com os mestres que lhe comandam. Muitas vezes você quer fazer uma coisa, achando que está fazendo uma coisa boa para você, é exatamente o contrário. Ele vem e tira você daquele caminho. A melhor coisa... Pois não, Hermes. Desculpe interrompê-lo. Não, tudo bem. Nesse momento que o senhor teve lá na casa do estudante, e principalmente dentro do desenvolvimento da sua profissão, o senhor poderia contar alguns causos em relação, né, a esse momento, em relação à sua mediunidade no trabalho, no estudo? Tem uma coisa, infinidade de casos. Agora,
são casos dos quais eu não sei nem se posso contar, porque, na verdade, eu passaria, se eu fosse contar tudo ao pé da letra, eu passaria por um velho mentiroso, né? E são tantas coisas inesperadas, inusitadas que aconteceram, que eu não tenho nem como contar. Eu tenho casos em que vieram me buscar em casa, eu deitado à meia-noite, vieram me buscar em casa para me levar até o centro da cidade. A minha ideia era que eu precisava comprar uma carteira de cigarro, veja só. Me levantar, trocar de roupa, pegar o carro e ir ao centro da cidade para comprar uma carteira de cigarro. Tem lógico uma coisa dessa? Não tem. Porque eu já estava deitado dormindo. Mas essa entidade veio, entrou no meu carro, foi comigo até o centro da cidade, eu comprei a carteira de cigarro. Quando me aproximo do carro que eu vinha fumando, ela pede: meu irmão, enquanto eu estiver aqui, por favor, não fume. Eu joguei o cigarro fora. Ela começou a falar, começou a contar uma história de que tinha se passado, né? No parto de uma criança, e que essa criança tinha sido o primeiro filho dela. Uma mulherona muito bonita, muito simpática. Eu a via como estou vendo qualquer pessoa no campo material. E começou a contar a vida dela, de uma forma em que ela notou que eu não estava acreditando no que ela estava dizendo. Aí ela disse que veio me acordar para pedir para eu pagar uma promessa para ela. Porque ela tinha morrido devendo essa promessa numa igreja aqui em João Pessoa. Se eu fazia isso, eu disse: bem, eu faço sem dúvida nenhuma. No próximo domingo eu irei pagar sua promessa. Aí no local onde ela tinha entrado no carro, isso já na volta, ela agradeceu, né? Agradeceu com palavras bonitas, usando o nome de Deus, usando Jesus, de Nossa Senhora, de todos os santos, né? E dizendo ela que aquela promessa estava privando dela se pôr num local melhor, que o local onde ela estava era muito sofrido. E eu fiz isso e paguei a promessa dela, mas não acreditei muito na história. O problema foi esse. Porque ela dizia que morava numa cidade vizinha aqui próximo de João Pessoa, que fica uns 50 quilômetros. E eu peguei meu carro no outro dia, ou com 2 dias depois, não me lembro bem agora. Peguei meu carro e fui parar lá na casa dela. Ela me deu o endereço, tudo direitinho. Cheguei, sentei, bati palma, entrou, saiu uma velhinha. Aí eu apresentei, disse que era conhecido da filha dela, coisa e tal, que tinha sido dentista. Tinha uma história qualquer, que eu não me lembro bem, para poder entrar na casa. Eu entrei, quando entrei, sentei numa cadeira que a velhinha botou lá, uma casa muito pobre, muito pobrezinha. Aí estava a fotografia dela e tinha um menino, um galego, assim, de 6, 7 anos de idade, correndo dentro de casa. Ela disse: olha, esse aqui é meu neto, a velhinha dizendo, esse aqui é meu neto. Aí apontou para a fotografia da mulher e disse: olha, filho dessa minha filha, que veio a falecer quando teve ele. Aí eu comprovei que realmente eu não estava doido, né? Porque isso ficou na minha cabeça como se eu tivesse um alienado. Como é que você sai meia-noite de casa, pega um carro para comprar uma carteira de cigarro no centro da cidade? Isso não existe. E coisas muitas aconteceram na profissão, por exemplo, eu não sei se estou falando demais, sou eu o homem da cobra. Sai pelos cotovelos. Conte o caos aí. Muitas vezes nós chegávamos, eu e minha filha, a gente operando, aí chega aqueles momentos, aquelas cirurgias em que na boca é muito complicado. Tudo que quando você colocar um bisturi, você está lesando alguma coisa. Isso aí é inevitável, né? Região de cabeça é inevitável. Botou um bisturi, você está lesando alguma coisa. E chegava ao ponto em que ia-se embora o meu conhecimento científico, o conhecimento da minha filha. Aí eu dizia cá comigo: e agora? Eu vou para onde? Nisso alguém batia ou chamava, um assovio, coisa parecida. Minha filha saía para ir atender, para ver se alguém, a cigarra, alguma coisa. Saía na porta assim, quando ela voltava, a coisa estava resolvida. Aí, por isso, eu não podia usar jamais as minhas mãos com o objetivo de ganhar dinheiro, só simplesmente ganhar dinheiro. Nem dizer a ninguém que eu era um dentista excepcional, porque eu não faria isso jamais. Não era o meu objetivo, nem o meu caminho. Eu queria exercer a minha profissão, ganhar o suficiente para manter a minha família
e poder ajudar as pessoas que precisassem de mim. Esse era o meu caminho. Outra pergunta do Vicente aqui, que recomendações o senhor poderia fazer para que possamos melhorar o ajuste fino da nossa sintonia na frequência correta? O senhor usa alguma forma específica para conseguir isso? Uma só palavra: fé e meditação. Você meditou com fé no Criador, você meditou com fé no Pai, você está com a maior sintonia de todos os tempos e de todas as vidas materiais e espirituais. Quando você entra nessa faixa de sintonia, você está num céu aqui na Terra. A grande verdade é essa. Agora, difícil entrar na faixa é difícil. Difícil você entrar é difícil. Mas é uma questão de exercício. Você vai exercitando. Cada dia você faz um pouquinho, cada dia você vai melhorando até que você desliga. Quando você desligar, você está exatamente dentro da sintonia que você precisa estar. Então, fé e sintonia. Isso aí não tem como. Agora, eu sou muito metódico. Talvez as pessoas achem que eu seja uma pessoa muito brincalhona, porque eu gosto de brincar muito, gosto de fazer meus versinhos, gosto de rir, gosto de gargalhar, de soltar piada, dessas coisas. Mas eu sou muito metódico nas minhas formas de acreditar, né? De ver o espiritismo, o lado do espiritismo que funciona como o lado do bem, porque existe uma mistificação muito grande. Existe uma mistificação absurda. Todo canto que você chega tem um terreiro de Xangô, tem um negócio de Quimbanda, tem isso, tem aquilo. É muito místico a coisa, né? Mas a gente tem que selecionar. Se eu sei que em lugar tal não me cabe, eu não vou lá, vou buscar o que lá, não é? Se me perguntarem também se eu vou à Igreja Católica, claro que eu vou à Igreja Católica. Né? Eu vou à Igreja Católica porque minha família é católica, eu assisto missa, e eu não vejo nada de errado nisso, né? Aliás, eu fui chamado a atenção por um padre uma vez por conta disso. Eu fazia o SCC, um encontro de casal com Cristo, e eu era encarregado de um grupo de 10 casais, e um certo dia eu estava assistindo uma palestra na Federação Espírita Paraibana, aqui em João Pessoa. Aí me viram lá assistindo a palestra e disseram para o padre, e o padre veio chamar a atenção na frente de mais de 100 pessoas, que eram 10 grupos de 10, e eu não fiquei muito satisfeito com isso. É tanto que eu deixei, né? Essa coisa, né? Deixei de mão. Porque ele não teve ética, ele não teve educação, não teve formação para me chamar e perguntar. Meu amigo, a minha vida particular, eu faço dela o que eu bem entendo. Tanto faz eu estar na casa da Igreja Católica, é a casa de Deus, a Igreja Espírita é a casa de Deus, se eu quiser que ela seja a casa de Deus. Eu posso estar muito bem dentro da Igreja Católica, com toda a maldade no meu coração. O pensamento é isso aí. Né? A igreja nós carregamos com a gente, né? A igreja somos nós, né? Exatamente. O templo. O templo é. O físico simboliza isso, o templo do Espírito, que é a imagem e semelhança do Criador. O que é a imagem e semelhança do Criador é o Espírito, né, que é uma potência. O corpo físico é a igreja, é a casa, é a morada, que a gente tem que respeitar e amar. Como o próprio Chico Xavier dizia, é o meu jumentinho. O corpo ele chamava de jumentinho. O jumentinho que me serviu por 92 anos. Pois é. E respeito por ele, amá-lo, porque é o organismo físico que nos foi dado para a gente passar pelas nossas provas e expiações nesse plano. Mas logo nós vamos descartá-lo. Voltaremos à nossa essência espiritual, não é mesmo? É isso. Eu vou aprofundar aqui, vou aproveitar e fazer mais perguntas, né? Isso. Se tiver tempo, eu faço aqui, já sabendo alguma bobagem. Eu sei nada, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nada do que eu estou falando é a expressão da verdade para todo mundo. Esta é a expressão da verdade para mim. Tudo bem. Né? Essa é a expressão da verdade para mim. Eu vejo a coisa do modo que eu estou falando. As pessoas, é isso aí. Né? Foi como eu comecei, né? Eu comecei dizendo, e sempre começo dizendo, que nossas conversas são bate-papo.
Não tem ninguém ensinando nada a ninguém aqui. Cada um exterioriza suas experiências e essa troca de experiência que é importante. A gente aprende com ela, né? Inclusive, gostaria de deixar consignado aqui de forma pública que eu estudo o Espiritismo desde 1996 e tenho prova disso. Meu primeiro livro foi comprado nessa data e eu tenho uma mania meio psicótica de, quando eu compro o livro, colocar a data, tudo direitinho, o local. Eu tenho esse livro guardado ainda, de abril de 96, então faz o quê? 21 anos, mais ou menos, 25 anos, né? 25 anos. E essa influência para o estudo do Espiritismo foi desse camarada aí, que muito me influenciou, e não só nisso, mas nos estudos e na música, no pouco que eu estudei de música, enfim. Então tem todo esse pano de fundo que eu não poderia deixar de consignar aqui a título de homenagem, né? Já com a sua experiência. Então a gente tem que, nesse troca-troca aqui de ideias, aprender, né? Aprender com quem tem essa experiência e tal. Então eu gostaria de colocar uma pergunta, porque tem muito a ver com a minha realidade mediúnica, né? O meu mediunismo é muito relacionado aos sonhos, é muito relacionado às projeções, chamam projeções astrais, projeções do perispírito, projeções da consciência, tem dezenas de nomes desde a antiguidade. Quais são as suas experiências com relação à mediunidade em sonho, né? O que é que o senhor tem a nos ensinar sobre essa questão, nos acrescentar sobre isso? Na verdade, Júnior, o que eu tenho a acrescentar é o seguinte, é que, na atualidade, hoje em dia mesmo, eu trabalho mais em sonho do que quando estou ao vivo mesmo, né? Acordado, né? Muita gente desse mundo espiritual utilizam o meu perispírito para fazer trabalhos, né? Para afastar entidades, né? Afastar entidades que não são benéficas e coisa e tal. Isso eu faço muito através de sonhos. E é uma coisa difícil até de se acreditar. Não vou dizer que é fácil, é difícil de se acreditar. Você dizer, eu sonhei fazendo isso, que vai dar importância ao que você está dizendo. Sonho, é o que o cara diz. Mas, na realidade, isso acontece porque você sempre deixa um sinal de que aconteceu aquilo. Quando você faz um trabalho, realiza um trabalho espiritual em sonho, sempre fica um sinal para você. Né? Na verdade, essas suas experiências que o senhor chama de sonho, na verdade não são sonhos, né? São experiências fora do corpo, o senhor mesmo disse, em que o seu perispírito é levado para atender de forma fraternal aquelas pessoas que estão necessitando de energias mais densas, porque como a gente está encarnado, quando a gente sai do corpo durante a noite, os nossos mentores nos levam para esse tipo de assistência. E por falar em mentores, em um minuto, nos fale um pouco sobre o seu contato com seus guias, com seus mentores, se puder divulgar quem são, que tipo de guia, que te orienta no dia a dia, enfim. Olha, até gostaria muito de divulgar o nome deles, eles é quem não quer que eu divulgue. Eles pedem para que não seja divulgado. Né? Um dos meus mentores é uma pessoa que foi matéria há muito pouco tempo. E está com a relação consanguínea com a minha. Essa pessoa foi embora há pouco tempo e ela sempre me acompanha. Né? Sempre me acompanha e sempre me orienta. Quem mais me orienta no sentido de... Porque, não sei porquê, não tem nada a ver a consanguinidade material com a espiritualidade, mas existe isso. Existe sempre a companhia desse mentor que me orienta nesse sentido. Apesar de que, veja só, ele era uma pessoa de bem pouquinho conhecimento intelectual, era um camponês, era uma pessoa do mato mesmo, né? Que não tinha discernimento para explicar, nem informar nada. Mas é aquele que eu disse a você, não adianta a língua que eles vêm falando.
Não adianta, o que me interessa é a informação que chega até mim, minha pessoa. Isso aí me importa. Muitos chegam falando coisas orientais que eu não sei nem o que é que estão falando, mas a mensagem foi passada, foi recebida e foi entendida. É por isso que eu disse a vocês no início que eu fui a muitos psiquiatras, psicólogos, no sentido de descobrir se realmente eu era uma pessoa normal. Eu queria saber se eu era uma pessoa normal. Olha que não é fácil. Você foi criado sem pai, sem mãe, sem ninguém no meio do mundo, praticamente sem ninguém no meio do mundo, ter essas coisas, sentir essas coisas e não ter com quem conversar, é fácil. Você prender uma energia, que a energia não se prende. Quando você prende a energia, ela congela. Quando ela congela, ela até adoece. A verdade é essa. Você aprisiona uma energia dessa que eu trago desde criança, né? Por uma eternidade, por um tempo enorme. Seu Valdemir, dentro da sua experiência de 28 anos, né, como cirurgião dentista, teve alguma vez que uma entidade espiritual também, com conhecimentos médicos, ele ajudou ali a fazer uma operação que era precisa? Por várias vezes isso aconteceu, né? Se puder contar alguma aí, se puder contar alguma, sem citar vou contar claro, um pequeno caso que foi assim. A esposa de um amigo meu, ela estava com a cirurgia marcada para fazer em Recife, com um tumor de base de cérebro. E isso, ela estava com a cirurgia marcada para ir na quarta-feira. No sábado ela teve uma grande dor de dente. Nesse tempo eu tinha consultório em casa. Ela foi até na minha casa com ele, se queixando-se dessa dor de dente. Aí eu coloquei ela na cadeira, fiz um exame virtual. Eu disse, saí, falei com ele, disse, o que é que está vendo? Ele disse, não, a minha esposa está com tumor de base de crânio aí, coisa e tal, tem que ser retirada, está marcada a cirurgia para quarta-feira. Eu disse, eu vou fazer um raio-x. Coloquei a radiografia, fiz 2 ou 3 raio-x pequenininho perapical, depois fiz um maior. Aí disse, olha, Tarcísio, chamei ele e disse, Tarcísio, sua esposa não tem tumor de base de crânio, não. O cidadão que bateu essa radiografia aqui, aí ele foi da casa dele, a carreira, buscar a documentação, a papelada toda, mostrou. O cidadão que bateu essa radiografia aqui, ele projetou o raio-x numa posição completamente errônea e que levou um dente que sua esposa tem incluso no sal da boca para a base do crânio dela. Ela tem um dente atravessado do sal da boca. Se você autorizar por escrito, eu retiro. Ele autorizou, eu fiz. Isso foi feito numa questão tão rápida que não deu nem para ele ver direito. Coloquei o dente, entreguei o dente para ele, mediquei e mandei para casa. Com uns 8 dias chegou 2 caras lá vestidos de branco, chamava Garça. Quando chegava acaba de branco, ele dizia, tem Garça aí no consultório? Assim, chamava Garça, ficava vestido de branco. Né? Chegou 2 médicos dessa clínica lá do Recife, né? Que queria falar comigo. Qual era a autoridade que eu tinha de dizer que fulana de tal não tinha um tumor de base de cérebro? Eu digo, tinha não, ela tinha um dente incluso impactado entre os maxilares superiores dela. Se pertence à Universidade de Recife, vou abrir um processo contra o senhor de acabar 2. Eu gosto de confusão grande. Quer que você faça, abra 2 processos em vez de 1. Aí, essa percepção, essa intuição que o senhor teve, foi uma percepção espiritual, que o levou a isso, né? Claro que foi, né? Porque o cara que vem com tomografia, com radiografia de todo tipo, dizendo que o senhor tem um tumor debaixo de cérebro, está lá a nodulação debaixo do cérebro da pessoa. E você chegar bem com a boca pela pessoa com um raio-x perapical, que é o tamanho de uma caixa de fósforo. Você dizer que não é um tumor, é um dente impactado, é preciso que você tenha segurança para dizer isso. E quem é Valdemir? Um porqueiro desse? Um pé de burro? Você é um pé de boi? Um pé de boi, né? Para dizer contra todos esses exames que esse companheiro trazia, né? Me pôr contra os exames que ela assim trazia. Então, assim foi feito, e depois me pediram
esse pessoal vinha de Recife, me pediram desculpa, me convidaram para fazer parte da clínica deles como cirurgião. Eu disse, rapaz, para desaprender o que eu sei, eu fiquei uma pessoa mesmo, deixa por aqui, não quero ir trabalhar com você, não. Tem que ser humilde na hora que é para ser humilde, você tem que dizer a verdade na hora da verdade, né? Eu ia falar para quê? Para aprender o quê? Para matar o povo, meu cara? Para abrir cabeça de gente, porque o cara tem um dente incluso? Eu não faço isso. Né? A gente tem que entender que humildade não tem nada a ver com subserviência. Não. Baixamento de cabeça. Essa coisa de pobrezinho com vitimização não tem nada a ver. Tem não. Humildade tem nada a ver com isso. Não é essa humildade pregada por Cristo, não. Tá? Ora, você é um profissional, você está incluído naquilo. Você tem que sustentar a sua palavra. Exatamente. Não dá para relacionar uma coisa com a outra, né? Exato. Alguma outra pergunta aí, Emerson? Não, por enquanto, deixa eu ver aqui, só Dilma escrevendo aqui. O interessante é que todos... Eu acho isso aí interessante. Eu não tomei não, Dilma, eu tomo ainda. Não me interessa. Eu tomo medicamento controlado. Por quê? Por que eu tomo medicamento controlado? Porque eu tive vários problemas de saúde, inclusive um AVC que eu fiquei paralisado por 9 meses em cima de uma cama. E entrei numa crise depressiva terrível, precisei do psiquiatra e precisei da medicação dele. A gente tem que... Né? A gente sempre deixa isso bem claro aqui, né? Que quando a gente começa a sentir esses fenômenos, essas sensações, inicialmente a gente tem que descartar qualquer coisa física. Exatamente. Né? Qualquer coisa física, porque a tendência é essa, a gente está encarnado. A gente tem uma tendência a ser algo físico. Mas se isso não resolver, vamos tratar. Vamos tratar o conjunto, né? É verdade. Mas é isso mesmo. Mas, Dilma, a turma toma remédio controlado muito. Eu disse aqui alguns programas atrás que tem muito médium internado em clínica psiquiátrica. Como tem. Muitos, e já teve muito mais. Já teve muito mais. Aquele famoso médico psiquiátrico, precursor da psiquiatria, Pinel, ele foi responsável pela soltura de 400 alucinados em Paris, né? Ele, quando se tornou diretor do Hospital de Paris, de psiquiatria, ele soltou todo mundo. E ali, 80% eram pessoas perturbadas por uma mediunidade transversa, uma mediunidade não aceitada, uma mediunidade que não foi desenvolvida, não era trabalhada e entendida. Você mesmo, Valdemir, sofreu com isso na sua infância. Demais, eu sofri demais. Por não saber. Hoje você tem o conhecimento, né? Já sabe do que se trata, quando vê uma entidade... Mas, gente, antes imagina aí um camarada dentro de um contexto desse, vendo uma pessoa que está morta, é para enlouquecer mesmo, né? Procura logo o psiquiatra. Para ficar doido. Você tem que tomar logo um mata-leão. A verdade é essa. Tem que tomar um mata-leão para poder se arrumar. Mas é o seguinte, eu acredito que o nosso tempo aí já esgotou, né? Pois é, seu Valdemir. Gostaria de saber se dá tempo de eu recitar um versículo que eu fiz. Claro. Para essa noite, falando sobre a mediunidade. Eu diria assim, ser médio é, antes de tudo, nascer tendo a obrigação de servir sem ser servido. Este é o X da questão. Praticar a caridade e amar a diversidade como se amam os irmãos. Cada um com sua cruz, ninguém deve reclamar. Se acha a sua pesada, olha ao lado que verá o sofrimento do irmão. Todos têm seu galardão para na vida levar. Ter sua vida regada, procurar fazer o bem, tentando seguir a Cristo, perdoando sem desdém. Essa é a minha visão. Com caridade e perdão não haverá salvação na vida de seu ninguém. Olha aí. O orgulho e a avareza são males da humanidade. A caridade e o perdão, Cristo ensinou, é verdade. A mentira e a arrogância transforma-se em ignorância, faz-se, enfim, sua bondade. Média é símbolo de humildade, de partilha e comunhão. De graça por ter nascido com essa dada, meu irmão. A vida terrena é um estágio para a fé para todos nós cristãos. Nós estamos aqui na Terra aprendendo a cada dia. Que sejamos bons alunos dos nossos mestres e guias, para na vida futura, próximo a Deus, lá nas alturas, possamos ter como guia. Quando Cristo veio ao mundo, cumpriu sua missão,
foi julgado e condenado como o pior dos cristãos. Ressuscitou ao terceiro dia, provando assim que existia, sem dúvida, a reencarnação. Valdemir Mendes. Opa! Gratidão aí por tudo, pela palestra de hoje. Nós te agradecemos, seu Valdemir. Se serviu alguma coisa no sentido de esclarecer alguma pessoa, que Deus me conserve assim e nos conserve assim, para que possamos cada vez mais fazer o bem, mesmo sem olhar quem você está fazendo. Essa é a função primordial de todos nós. É verdade. O médium especificamente. Quem acha que tem mediunidade para se amostrar e se apresentar, está usando mal o instrumento. A mediunidade é um instrumento do bem. Quem nasce com ele é para fazer o bem. Ora é para curar, ora é para energizar, dar um passe, né? Dar uma palavra amiga, ter uma intuição para ajudar. Essa é a função do médium. Então, eu quero parabenizá-lo pelas palavras e pelo exemplo de vida no espiritismo, na mediunidade e como tudo, né? Como profissional, como pai, como avô, enfim. Eu o conheço de perto e gostaria... Você é suspeito para falar, Cláudio. Você é suspeito para dar a minha homenagem a você, que para mim é também um segundo pai, uma figura... Você é suspeito para falar de mim, Cláudio. De fato que sou. Eu sei que a todos que tiveram a oportunidade de assistir, né, essa conversa descontraída, eu só desejo todo o bem do mundo, saúde, felicidade. A você, meu filho, que Deus continue me iluminando por esse caminho, que esse é o caminho certo, disso eu não tenho dúvida. Ao nosso amigo Hermes. Obrigado. Você que tem batalhado, tem trazido sempre gente para ser entrevistada. Semana passada, atrasada, Espírito Menino, você trouxe um médico que é presidente da federação aí de Mossoró, né, que nos deu bons esclarecimentos. A verdade é que a gente sempre pensa que sabe das coisas, né? Eu só tenho mais do que vocês uma coisa, idade. Eu sou maior do que vocês na idade. A única coisa que eu tenho mais do que vocês é a idade. Mas, mesmo assim, eu não jamais me senti velho. Eu sempre serei, vou morrer um cara jovem. Porque meu pensamento é de pessoa jovem, né? Não gosto, não paro de estudar, não paro de querer entender as coisas. Eu acho que esse é o caminho, que o que me resta daqui para frente é isso. Eu os abraço, né? Desejando toda a felicidade do mundo, né? Que continue, pelo amor de Deus, não para com esse programa não, tá? Porque quando eu não assisto na hora, por algum problema, eu sempre assisto no outro dia, porque fica gravado. E esse programa para mim, veio abrir muitas arestas. A verdade é essa, com toda certeza, a gente está aqui para aprender, né? Enquanto for vivo, a gente está aprendendo alguma coisa. Veio abrir muitas arestas, quebrar muitas barreiras dentro de mim mesmo. Eu sou sincero a dizer. Teve um programa aí que vocês bateram, tiraram a casca da minha ferida. A verdade é essa. Tiraram a casca da minha ferida. Porque coisas que eu não aceitava, hoje eu já aceito. Por quê? Porque elas foram distribuídas aí, como se desbulha milho. O Cláudio pegou essa resposta e desbulhou como se desbulha milho, né? Deixando só o sabor. De uma certa forma, mostrando o papel da realidade e da vida espiritual, como mais ou menos ela funciona, né? E cada dia que passa, a tendência é querer aprender, a saber das coisas, né? Só para o seu próprio ego, a gente saber das coisas, eu acho isso importante. O meu abraço a vocês, né? Que Deus os abençoe. Obrigado, senhor Valdemir. Então a gente encerra por aqui o nosso bate-papo espírita de hoje. Próxima sexta, se Deus permitir, estaremos de volta. Cláudio, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, gente. Obrigado pela participação. Foi um prazer. Boa noite, senhor. Tchau. Tchau.